Meus irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria podermos estar reunidos para cultuar ao nosso Deus. Uma alegria poder ministrar a palavra neste culto. Sou grato a Deus, ao nosso pastor Vanderlei, aos obreiros que aqui estão, por esta oportunidade. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 107. Salmo de número 107, o verso 1 e o verso 2. Diz assim o texto: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Podeis assentar. Antes de nós iniciarmos a mensagem de Deus aos nossos corações, eu gostaria de convidar a igreja, corroborando com o convite do salmista, de que nós louvássemos a Deus com apenas um trecho deste hino. Pedir ao nosso irmão Jefité que me ajudasse, porque eu não tenho esta habilidade, mas toda a igreja cantará. Enquanto você canta, você vai meditando, enquanto você canta, você vai voltando o seu coração a Deus, e o convite é este: louve ao nosso Deus. Pode cantar, Jefité. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cante ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado. Meus irmãos, nós estamos em um culto de celebração ao nosso Deus. A mensagem que permeia o meu coração nesta noite, que não é minha, mas do Senhor, é uma mensagem para nos fazer lembrar de que estar aqui, neste lugar, em um domingo à noite, não é uma mera cerimônia. Não é um simples costume nosso. Não é apenas para que nós vejamos o rosto do nosso irmão e nos reunamos em famílias. Mas o motivo de estarmos aqui, a motivação de estarmos aqui não é outra senão
celebrarmos ao nosso Deus. A nossa motivação não é meramente um protocolo, mas Davi entendeu algo que nós precisamos entender. No Salmo de número 84, ele vai dizer que amáveis são os tabernáculos do Senhor. E tabernáculo é o lugar da presença de Deus. É por isso que neste mesmo Salmo, no verso 10, ele vai dizer: vale um dia neste lugar do que em outra parte 1000. O que nós precisamos entender que o lugar da presença de Deus não é um lugar comum, não é um lugar qualquer. Nós não podemos nos achegar aqui e não entregarmos nada ao nosso Deus. E eu não digo de receber, e nós vamos falar sobre isso, sobre a bondade de Deus manifesta na nossa vida. E eu posso dizer por convicção e total certeza que todos que aqui estão, têm motivos para dizer que o Senhor é bom para conosco. Não há dúvidas daquilo que o salmista está dizendo nos 2 versos que nós lemos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Não há questionamentos aqui. Não há um ponto de dúvida sequer para dizer: será que o Senhor é bom para comigo? Estar aqui já é motivo de agradecer a Ele. Passar uma semana já é motivo de agradecer a Ele. O ar que você respira já é motivo de agradecer a Ele. A vida que temos, não só agora, mas a vida vindoura, já é motivo para agradecermos a Ele. Então, a mensagem desta noite é um convite para você. O mesmo que o salmista está dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E quando nós olhamos para alguns salmos, nós vemos que gratidão é um assunto tratado algumas vezes nos versos deste livro. A exemplo do Salmo de número 50, no verso 23, quando o salmista diz que quem oferece a sua gratidão a Deus com sacrifício o honra. Se nós estamos falando de adoração, de louvor, de celebração a Deus, nós estamos falando de honrar ao Senhor com os nossos lábios, com o nosso corpo, com aquilo que fazemos neste lugar. O Salmo de número 92, no verso 1 e 2, o salmista diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. O que nós precisamos é ter este sentimento, o prazer de louvar a Deus, o prazer de engrandecer o nome do Senhor, o prazer de reconhecer a sua bondade. E nós veremos que o salmista conclui o salmo que nós lemos, o salmo de número 107, dizendo que sábio é aquele que reconhece que a bondade de Deus se manifesta na sua vida. O Salmo de número 103, verso 2, o salmista diz: bendiga ao Senhor minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Que eu e você nesta noite, antes mesmo de nós entrarmos nos versos que lemos, no salmo que nós falaremos nesta noite, que nós voltemos o nosso coração ao nosso Deus. Que o que cantamos aqui, juntamente com o irmão Jefté, seja uma verdade na sua vida. Que nós viemos para adorar. Que nós viemos para bendizer o nome do Senhor. Que nós reconhecemos a tua bondade, as tuas misericórdias. E que isto não seja
um pesar nosso, ou algo forçado, não, mas que seja um prazer do nosso coração. E este salmo de número 107 é um cântico dirigido àqueles que foram remidos pelo Senhor. Nós vamos chegar a falar desta condição de ser resgatado, de ser remido por Deus. Mas nós precisamos entender que a principal ênfase deste salmo é fazer com que estes remidos, aqueles que receberam algo que é manifesto pela bondade de Deus, que eles magnifiquem o Senhor por tais bênçãos. Bênçãos materiais, bênçãos desta vida, mas também bênçãos espirituais, das quais os favores temporais, aqueles que passam, as coisas que desta vida, que hoje são, mas amanhã podem não ser mais, as coisas que se perdem tão facilmente, isso são apenas sombras. Mas a bondade de Deus manifesta em nossa vida muito mais além do que isto. O que Deus faz por sua bondade a nós, nos marca muito mais do que coisas corruptíveis e temporais desta vida. É por isso que este salmo não pode ser um salmo que nós olhamos e que nós nos voltamos a ele somente no dia da bonança, somente no dia da fartura, somente no dia da saúde. Não. É uma verdade que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. O Senhor é bom para conosco. O salmista não está dizendo que o Senhor é bom quando o seu coração está cheio de alegria. O salmista não está dizendo que o Senhor é bom quando o seu corpo não perece por enfermidades. O salmista não está dizendo que o Senhor é bom quando em nossa despensa há fartura de mantimento. O Senhor não está dizendo que o salmista não está dizendo que o Senhor é bom quando há prosperidade em teus celeiros. O salmista está dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. O salmista está expressando um fato em nossa vida. E este fato não está condicionado ao que acontece ou ao que deixa de acontecer na nossa vida. Isto é uma atribuição imutável do nosso Deus. Ele é bom para conosco todos os dias da nossa vida. É por isso que o cantar dos nossos lábios e o louvor no nosso coração não podem faltar. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da nossa vida, que aquilo que ocorre nos nossos dias, roubem o louvor ao Senhor da nossa vida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. O Senhor é bom para contigo, o Senhor é bom para com a tua casa, o Senhor é bom para com a tua família. O Senhor é bom. A mensagem desta noite é simples e objetiva. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E eu gostaria de te convidar a fazer isto, independentemente de como é que você entrou por aquelas portas nesta noite.
Independente da maneira como você passou o domingo deste dia 22 de fevereiro de 2026. Louve ao Senhor, porque Ele é bom. E o salmista faz este convite, dividindo este salmo com algumas narrativas. No verso 1 ao verso 3, ele está dizendo sobre aqueles que foram remidos pelo Senhor, reunidos do cativeiro, e agora podem cantar pela libertação que o Senhor os concedeu. Já do verso 4 ao verso 9, ele está dizendo da bondade do Senhor manifesta a viajantes que estavam perdidos no deserto. Nos versos de número 10 a 16, ele está falando da bondade de Deus, manifesta àqueles que estavam aprisionados por cadeias. Dos versos de número 17 a 22, ele está dizendo da bondade de Deus manifesta na vida de homens que estavam doentes. E dos versos de número 23 a 32, o salmista está expressando a bondade de Deus manifestada na vida de marinheiros que foram sacudidos por tempestades. A questão é que, independentemente do cenário, há uma afirmação que não muda: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Se eu estou preso e cativo, o Senhor é bom. Se eu estou perdido pelo deserto, o Senhor é bom. Se eu estou aprisionado em cadeias, o Senhor é bom. Se eu estou doente, o Senhor continua sendo bom. Se as tempestades alcançam a minha embarcação, isto não muda a afirmação que o salmista está dizendo: o Senhor é bom. O que o salmista quer expressar aqui é que a bondade do nosso Deus está sendo manifesta em diferentes cenários e condições. Porque assim como a circunstância da nossa vida não muda o fato de que o nosso Deus é bom, o que acontece na nossa vida também não impedirá que a bondade do nosso Deus te alcance. Porque o nosso Deus não está preso à sua falta de recursos, à sua enfermidade, à sua prisão, à tempestade da vida, não. O Senhor está acima de tudo isso. Por isso, independente da circunstância, a bondade de Deus pode ser manifesta a nós. E todos estes que foram alcançados por esta bondade tinham motivos para louvar a Deus. E o que eles receberam, o que eles tiveram sendo concedidos por Deus, tudo isso provém de uma fonte. E a fonte destas coisas excelentes que estes homens, que estas pessoas receberam, seja em qual cenário for, a fonte é a bondade do nosso Deus. E quando nós nos deparamos com a nossa vida, irmãos, e eu quero que você reflita na sua causa, na sua necessidade, do que você precisa.
Isto aqui não é a teologia da prosperidade, não. Isto não é a barganha com Deus, não. Eu quero que você pense na causa que aflige a tua alma. E quem sabe você pode estar como o salmista a dizer: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Este salmo é lindo porque é um salmo de aflição, mas o salmista é alguém que entende a verdade do Salmo 107, que o Senhor é bom. Porque ele está dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas o verso não conclui-se aí, na aflição. O salmista continua dizendo: espera em Deus. Espera em Deus. E conclui-se dizendo: porque eu ainda o louvarei. Reflita na sua aflição hoje, porque há uma fonte inesgotável que nos faz alcançar manifestações da bondade de Deus. E esta fonte está em saber que o nosso Deus é bom. Como alcançou aqueles que estavam em cativeiro, aqueles que estavam perdidos no deserto, aprisionados em prisões, aqueles que estavam doentes e aqueles que estavam no meio de tempestades. Esta fonte não se esgotou, porque o nosso Deus não muda e permanece sendo bom. Então, a frase que o salmista está expressando no verso 1, louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre, nos chama a adorar a este Deus. Nos chama a trazer a Ele sacrifícios de gratidão. E a gratidão é justamente o reconhecer da bondade de Deus em minha vida. A gratidão é exatamente isso: reconhecer que para mim o Senhor é bom. Pense, quais os motivos que você tem para expressar gratidão a Ele? Aos pais que aqui estão, quais os motivos que você tem para expressar a sua gratidão? Aos obreiros, às irmãs do círculo de oração, aos jovens, aos adolescentes, por que não até mesmo às crianças? Quais os motivos que nós temos para receber o chamado do salmista nessa noite e tecermos um louvor ao nosso Deus, em gratidão pela sua bondade? O ato de agradecer não é apenas a resposta às bênçãos recebidas por Deus, mas é um reconhecimento do seu caráter. Porque antes mesmo de agradecer pelo que Ele nos deu e nos concedeu, nós podemos agradecer porque Ele é bom. Salmo de número 100, verso 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei ao seu nome.
Tudo isso porque Ele é bom. Tudo isso porque o Senhor é bom. O salmista no Salmo de número 34, verso 8, ele vai além. Ele não só chama para louvar e reconhecer a bondade de Deus, mas ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. É só olharmos para a nossa vida. É só olharmos para a nossa casa. É só olharmos pelo que já passamos. E por quantas vezes você pode ter pensado: eu não vou conseguir ir além. Mas a bondade do nosso Deus te trouxe até aqui. A bondade do nosso Deus te sustentou até aqui. A bondade do nosso Deus fez com que a tua casa estivesse firmada sobre uma rocha até aqui. Quando as suas forças se esvaíram e quando o seu ânimo foi embora, foi a bondade do nosso Deus que te sustentou. Portanto, provai e vede que o Senhor é bom. E o salmista vai falar sobre o reconhecimento. É por isso que eu gosto da versão que no verso de número 2 diz: assim digam os remidos do Senhor. Porque aquilo que quem não reconhece e quem não conhece a este Deus que é bom, não faz e não confessa, os remidos confessarão. Aquilo que aqueles que ainda não experimentaram a bondade deste Deus não podem declarar, os remidos declararão. Assim digam os remidos do Senhor. Assim digam aqueles que experimentaram da bondade deste Deus. E aí eu posso perguntar nesta noite: aonde estão os remidos do Senhor? Aonde estão as famílias que experimentam da bondade deste Deus? Aonde estão aqueles que podem dizer que o Senhor é bom para comigo? Aleluia, aleluia. Assim digam os remidos do Senhor. Porque a experiência daqueles que experimentam a bondade de Deus, que expressa visualmente o que o salmista está dizendo neste salmo. O Senhor é bom, e isto está expressado na vida daqueles que foram remidos pelo Senhor. Sabe o que isto quer dizer? Que a minha e a sua vida é um palco para expressar da bondade do nosso Deus. Aqueles que ainda não o conhecem podem olhar para você e para a sua casa e dizer: há um Deus que é bom, há um Deus que faz com que a sua bondade seja manifestada na vida dos seus. Assim digam os remidos do Senhor. Mais do que um convite, o salmista está dizendo: é um dever meu e seu, meu irmão. É um dever nosso.
expressar da bondade do nosso Deus. É um dever nosso reconhecer a manifestação da bondade do nosso Deus na nossa vida. Nós precisamos, todos os dias da nossa vida, entender que nós somos as testemunhas de que há um Deus nos céus, que é bom. É por isso que Paulo, em suas cartas, ele vai orientar os crentes a dizer algumas vezes: alegrai-vos. Aos filipenses ele vai dizer: alegrai-vos. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Aos romanos Paulo disse: alegrai-vos na esperança. O crente não pode andar por toda a vida cabisbaixo. Nós não podemos andar toda a vida moribundos, lamentando. Há lágrimas, há tristeza pela nossa caminhada, claro que há. Mas o crente sempre pode ver quando raia o dia, porque o texto diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam. Há dificuldades, há percalços, mas nós precisamos nos lembrar que a alegria precisa ser a marca daqueles que são alcançados pela bondade do nosso Deus. E nós podemos dizer, irmãos, dos testemunhos contados, das vitórias alcançadas, das maravilhas que Deus fez por nós e no nosso meio, para expressar desta bondade manifesta. Mas antes disso, eu gostaria que nós lembrássemos da maior e mais rica bênção que o Senhor nos concedeu. Porque Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 10, ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados. Eu repito, nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados. Efésios capítulo 2, versículo 13. Estávamos longe de Deus, mas pelo sangue chegamos perto. Nós estávamos longe de um Deus que é bom, mas pela bondade dele, em enviar o seu único filho, e pela obediência deste filho, que subiu no madeiro e verteu o seu sangue carmesim, nós chegamos perto deste Deus que é bom. Não precisamos falar sobre nenhuma outra bênção, esta já é suficiente. Estávamos perdidos, mas o nosso Deus nos achou. Caminhávamos errantes pelo nosso caminho, mas o nosso Deus nos fez caminhar por caminhos mais altos. Isto já é suficiente para nós entendermos o que o salmista está dizendo. Assim digam os remidos do Senhor. Ele nos resgatou. E esta é a maior bênção. Este é o maior livramento que nós poderíamos
alcançar. E o nosso Deus, que é bom, nos concedeu isto. E Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer: sabendo, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que nós fomos resgatados. E é destes que o salmista está dizendo: assim digam os redimidos do Senhor. E aí o salmista, além de nos convidar a louvar, além de nos convidar a reconhecer a bondade do nosso Deus, que é manifesta em nossa vida, ele vai nos ensinar que o fim deste reconhecimento culmina em louvor e ações de graças ao nosso Deus. Então que os remidos deem graças ao Senhor. E por que dar graças ao nosso Deus? Por que render graças a Ele? Primeiro, por suas misericórdias. A causa de não sermos consumidos, esse é o motivo de nós rendermos graças ao nosso Deus. Não há outra necessidade de aqui argumentarmos, mas as misericórdias do nosso Deus é motivo para nós darmos graças ao Senhor. Segundo, por livramentos especiais. E aqui, irmãos, eu não gostaria, ou melhor, eu gostaria de dizer além daquilo que nós já dissemos. Agora sim, eu gostaria que nós refletíssemos sobre aquilo que Deus já fez por nós nesta vida. E o Salmo de número 24, verso 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor, que é bom, nos livra de todas as nossas aflições. E aí eu poderia dizer, ou melhor, você pode dizer, no lugar dos redimidos, coloque agora o teu nome. Assim digam os crentes da Uberlândia. E isto me faz lembrar do culto de família que nós tivemos, o último culto da família do ano de 2025. E os irmãos se lembrarão disso. Onde foram postos e expostos aqui cartazes dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso lado, para dizer de bênçãos que o Senhor os concedeu. E o que não é isso, irmãos, senão a bondade de Deus manifesta no nosso meio. O que não é isto, senão a bondade de Deus alcançando aqueles que estão do nosso lado. E aí nós podemos lembrar do que o salmista estava dizendo: provai e vede, vede com os teus olhos que o Senhor é bom. E se nós podemos dizer isso, é por isso que eu te convido a fazer isto agora. Coloque o seu nome neste verso. Assim diga a irmã Milka. Assim diga o pastor Estênio. Assim diga
o presbítero Osias: assim digam aqueles que receberam da parte de Deus bênçãos tais, para confirmar o que o salmista está dizendo, que o Senhor é bom. Coloque o seu nome neste verso, porque eu tenho certeza que você tem motivo para dizer: o Senhor foi bom para comigo. O Senhor me alcançou com a sua bondade. Há um hino que cantamos a dizer: não era para você estar aqui, mas a bondade do nosso Deus contrariou a perspectiva humana para dizer: não é sobre o que os homens dizem, mas é sobre o que a minha bondade pode fazer pelos meus. Portanto, assim digam os crentes da Uberlândia: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E a tua bondade dura para todo o sempre. Se coloque de pé comigo. Se coloque de pé comigo, louvando a este Deus. Para concluir, eu gostaria que nós olhássemos neste mesmo espírito de louvor ao nosso Deus, para o verso de número 43 deste salmo. O salmista, ele vai concluir dizendo: quem é sábio observará estas coisas. Quem é sábio observará estas coisas. Que coisas são estas? Tudo aquilo que dissemos esta noite, de um Deus que manifesta da sua bondade na vida dos teus, de um Deus que nos faz ser alcançados pela bondade do nosso Deus. E quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Quem foi alcançado por esta bondade não deixa de observar estas coisas. Nos lábios daqueles que foram alcançados por este Deus que é bom, não falta o louvor a Ele, não falta a gratidão a Ele, não falta a rendição a este Deus. Nós precisamos observar estas coisas. Convidar aqui o Ministério de Música com a permissão do nosso pastor. Enquanto o Ministério de Música se prepara para cantar, também com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de me dirigir àqueles que ainda não conhecem, ou que não servem, ou que um dia conheceram, mas que se distanciaram deste Deus que é bom. O meu convite a você é um só. Aqui estão os obreiros da casa do Senhor. Se no teu coração o Espírito Santo, o convencedor, tocar, e você quiser vir aqui à frente, aceitar a este Jesus, a este Deus, você tem toda a liberdade. Levante a sua mão e venha correndo para os braços de um Deus que é bom. E pode ter certeza
que o fato de você estar aqui nesta noite é a manifestação da bondade deste Deus. O nosso convite a você é o que o salmista está dizendo: não deixe de observar os livramentos que Deus tem te concedido até aqui. Não deixe de observar as oportunidades que Deus tem concedido para que você escape por tua vida. O convite está feito a todos quantos queiram aceitar a este Deus. Você tem toda a liberdade de vir aqui à frente. E enquanto isto, os remidos do Senhor louvem a Ele, bendigam ao Senhor. Este é o ambiente preparado para a adoração ao nosso Deus. Volte o seu coração a Ele, cante com todo o teu coração, louve, observando a bondade manifesta na tua vida.